Hora, pausa, nervo, meia hora. Vejo vocês em membro superior. Falou? Espera. Tá, gente? Então, ó. Aqui em cima a gente tem a aorta, tá? É um pouquinho mais alto, né? Mas o quadro fiz desenho em tamanho real, né? Aproximadamente meio que não deu espaço. Então a aorta, ela vai lá e divide em duas, tá? Então nós vamos fazer esquemática. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse desenho, tá? Quem tá com a apostila aí? Me presta ela aí, quem tiver. E eu falei pra vocês também, dica minha, vocês fazerem para casa. Como você chama? Mariana. A Mariana, boa aluna, olha lá, ela fez. Que foi o quê? Foi pegar a questão 11 da apostila, de membro inferior, e sair puxando as setinhas. Por quê? Mesmo que não caia uma questão assim na prova, aí você estuda, você sabe as rápidas, você grava na sua cabeça. Isso aqui é muito bom para você gravar. Então vocês pratiquem esse desenho, pratiquem o próprio desenho mesmo. Eu, quando eu fiz prova de anatomia 1, aí teve uma questão, caiu essa questão, desenha a árvore arterial do membro inferior. Aí se desenhava, o cara olhava lá assim. Lógico que assim, passou de tibiais e tudo, o professor nem cobrou muita coisa não. Mas ele é bifurcação, né? Os ramos da artéria poplítea, nas famosas joelhos, tudo aí foi cobrado. Então mesmo que não caia na prova, vocês saberem, tá? Tá a questão 11 da apostila. Basicamente, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer e eu não vou falar nada. Vocês que vão falar. Beleza? Então, ó, bifurcou. Todo mundo com aspas abertas. Quem tem aspas, abre o aspas. Em artérias, abre nós. Quem tem muro, abre o muro. Quem tem gás, abre o gás. Nós vamos fazer igual a outra aula. As variações, os negócios, tudo a gente decide aqui. A gente vê quem está certo, quem está errado, quem fala o quê, referência, contra-referência. Então, eu bifurquei. A aorta bifurca em que, gente? Ilíacas o quê? Comuns. Em anatomia, tudo que vai bifurcar e vai gerar estruturas de mesmo nome, né, pelo menos o primeiro nome, a gente chama de comum. Então eu tenho duas artérias ilíacas comuns. Por quê? Porque elas também vão bifurcar. Vão bifurcar em quê? Em uma artéria ilíaca interna e uma artéria o quê? Ilíaca externa, tá? Então aí nós vamos escrever o nomezinho aqui, ó que legal. Essa daqui, ó, é quem? Então, ilíaca comum. Essa daqui é quem? Ilíaca interna. A ilíaca interna, ela é a artéria que ela vai dar como ramo, alguns deles, só para citar como exemplo, as artérias glúteas. Tanto a glútea inferior como a glútea superior. E a gente vê isso por dentro da pelve. Mas por ela estar dentro da pelve, a gente não estuda muito. Ela está na pelve menor mesmo, né? Ela sai na pelve maior e dá um monte de ramo na pelve menor. Ramo para bexiga, ramo para o útero, no caso das mocinhas, né? Então, mas ela está na pelve. Então vocês vão estudar ela mais na última parte, no último módulo de Anato 2, no próximo período. Mas vale citar aqui. E é dela que saem as artérias glúteas. Tanto a glútea superior como a glútea inferior. Falou? Prosseguindo. Aí, eu tenho a artéria, o quê? Ilíaca externa. Quando que a artéria ilíaca externa muda de nome para artéria femoral? Então, quando ela entra onde? Na coxa.
Tá? E qual que é o limite da coxa? O ligamento inguinal. Pelo menos o limite superior é o ligamento inguinal. Tá? Então aí, a hora que ela passa no ligamento inguinal. E quais são a origem e inserção do ligamento inguinal? Então, o ligamento inguinal vem da eias, que é essa estrutura aqui. Espinha ilíaca, antero, superior. E ele vai até onde? O tubérculo púbico, né? Então o ligamento inguinal é mais ou menos assim. Tá vendo? É ou não é? É isso aí, não é? Ligamento inguinal. Então, quando ela passa ali, ela já se transforma, né? Passa a ser chamada de artéria ilíaca externa para artéria femoral. Importante. Quais são os ramos que ela dá nessa passagem? Fala aí pra mim. Olha aí. Epigástrica superficial. Circunflexa. Circunflexa ilíaca. Circunflexa ilíaca, né? Dá mais algum ramo? Podendo ser. Artéria podendo ser. Então aqui, ó, é importante você saber, tá? Mesmo que não esteja na coxa ainda, são esses ramos, tá? A epigástrica, acho que a epigástrica é inferior. Tá? É a artéria epigástrica superficial, né? Superficial? Acho que é superficial. Olha aí. Olha aí para nós. É superficial. Superficial ou inferior? Superficial, né? No fatinho fala o quê? Tá, e no mundo? Altas. Somos mais funcionários. Não. Peraí. Eu tô falando antes do ligamento inguinal. Essas aí que a gente falou que agora são depois. Então, São depois do ligamento inguinal. É ou não é? Não é? Olha aqui, ó. Epigástricas superficiais, circunflexas ilíacas superficiais e as pequenas externas. superficial. Essa sete aí é depois do ligamento inguinal. Eu quero saber antes. Então, antes do ligamento inguinal tem a circunflexa ilíaca interna e a epigástrica inferior, tá? Aqui, ó. Beleza? Antes do ligamento, fica dentro da parede. Aí, beleza, passou. Ela passou. Agora ela é quem? Artéria femoral. Mas a pudenda externa também é depois do ligamento, não é não? É depois do ligamento. Por isso. Continuando. Aí, ó, a femoral, ela vem cá. Aí quando ela está aqui assim, mais ou menos cruzando essa articulação, ela dá dois ramos. Pode ser um pouco mais lateral, né? Então ela dá um ramo. Aí a partir daqui, gente, a gente vai fazer em forma de esquema, tá? Vai ficar mais fácil vocês compreenderem. Então aqui, ó, nesse ponto, ela dá quem? A circunflexa é o quê? Femoral? Lateral, né? E os outros três lá que você falou? Aqueles outros três tu não vai fazer de novo? Não, não vai bagunçar muito o desenho. Só para ficar mais simplificado. E essa artéria circunflexa femoral lateral, por sua vez, ela dá 3 ramos.
ela dá um ramo ascendente, um ramo transverso e um ramo descendente. Correto? Na maioria das vezes, tá? A artéria circunflexa femoral lateral, ela tem o quê? 3 ramos. 3 ramos. Um ramo ascendente, um ramo transverso e um ramo descendente. Beleza? Peculiaridade. O ramo transverso, ele faz o quê? Ele participa de uma anastomose. Anastomose cruciforme. Para que serve a anastomose? Não confunda anastomose com a coneurose na prova, tá? Eu já vi gente fazendo isso. Hã? É uma garrafa de defesa, se torna uma entupir, aí vai passar por circulação colateral. Mais ou menos. Porque assim, aí você vai ficar esperando assim, a veia só entope, a artéria só entope com anos, né? De doença ateromatose e tal. Então não é bem assim, não. Na verdade é um trem mais imediato. O que geralmente interrompe o fluxo da artéria? Pressão. Fica lá encostado, fica lá deitado, aí você senta na janela lá, fica lá. Né? Então é isso, você fica sentado aí, ó, com a beiradinha da bunda na cadeira. Bunda. Bunda. Será que é feio falar bunda? Todo mundo aqui fala bunda. Na hora que você está com a bunda apertada, veja só, olha só o tamanho do músculo glúteo máximo, por exemplo. Então esses músculos, eles podem sofrer com a compressão, certo? Aí começa a formigar, aí você começa a mudar de lugar. Aí você está sentado com a banda direita da bunda. Aí daqui a pouquinho começa a formigar, aí você vai lá, senta com a banda esquerda na bunda. E por aí vai. Então a isquemia ou formigamento é o quê? A parestesia. Porque começa a comprimir demais. Aí você fica lá uns 15 minutos na mesma posição, naquela aula de bioquímica, assim, né? Aí você fica lá um tempão. O que acontece? Os tecidos começam a sofrer levemente. Os mais sensíveis são os tecidos nervosos, né? Que gastam mais glicose, né? Manter lá ativos canais de sódio e potássio, dependente de voltagem, não é isso? E aí, quando começa a ativar várias terminações ao mesmo tempo por causa de isquemia, seu corpo sente isso como? Formigamento. Como a parestesia, a perversão, estesia, sensação, a perversão da sensação. Você começa a ter formigamento. Formigamento é uma sensação indefinida. E aí, esse é o sinal para você o quê? Para você mudar de lugar. Então, antes que ocorra a parestesia, como está tendo interrupção de fluxo, qual que é o jeito que o corpo encontrou de garantir o aporte sanguíneo sem que você precise mudar de posição? Por exemplo, quando você está dormindo. É o quê? Circulação colateral. Que chama circulação colateral. Tá? Então, fechou de um lado, também realmente por entupimento, por obstrução, qualquer coisa, né? Embolismo, para você não ter uma necrose. A o quê? A jusante, depois de onde está entupido, né? Mas mais imediato é isso. É quando você está na posição, principalmente quando você está dormindo, né? Por que você muda de posição à noite? Por causa desses mecanismos. Só que não te acorda, né? Você fica lá, aí o próprio corpo vai sentindo, né? Umas áreas de pressão, começa a dar uma parestesia, você vai lá e muda de lugar.